Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O assunto de hoje é bonificação. Como é que eu dou entrada numa nota de bonificação? Muita gente está cometendo este erro, mas se você assistir esse vídeo até o fim, você nunca mais vai ter dúvidas quanto a este assunto. Bonificação é uma mercadoria dada por alguém para mim. Quando um fornecedor ele manda para mim uma mercadoria a título de bonificação, ele vai usar um CFOP específico, que é o CFOP 910. 5.910, 6.910 se for uma saída interestadual para ele. E aí essa mercadoria chega na minha empresa e a pergunta que a maioria das pessoas faz é: como é que eu vou dar entrada nessa nota? E aqui é super simples, é um procedimento bem prático e vale a pena ler a descrição desse CFOP. Abre aqui um parêntese para explicar que essa bonificação, muitas vezes, ela é vinculada a uma operação comercial. Por isso que eu digo que não é tão de graça assim. Às vezes você faz uma contação de uma mercadoria e aí tá caro, o outro fornecedor faz mais barato e o fornecedor diz o seguinte: se você comprar comigo, eu te dou tantas unidades, tantos produtos. Então aquela bonificação muitas vezes é moeda de negociação para fechar aquele orçamento. Mas voltando aqui para a escrita fiscal. Quando essa mercadoria chega, mercadoria dada que você ganhou, que você foi bonificado, primeira pergunta que você tem que responder: o que é que eu vou fazer com essa mercadoria? Você ganhou, você pode mandar por estoque, pode ser mercadoria para insumo, pode mobilizar aquela mercadoria. Se for imobilizado, eu posso simplesmente consumir aquela mercadoria, certo? Então, eu tenho que identificar qual é a destinação. Sabe qual é a importância de identificar isso nesse momento? Nenhuma. Porque o CFOP de entrada não vai mudar. Não muda, não muda. Veja só. A mercadoria chegou no CFOP 5.910. Sempre que chegar a mercadoria na sua empresa, isso é sempre, sem nenhum tipo de exceção. Sempre que chegar na sua empresa a nota fiscal com o CFOP 5.910, 6.910, o CFOP de entrada é 1910, 2910. Não importa se você vai utilizar, se você vai estocar, se é insumo, se você vai distribuir para os seus funcionários, não importa. Sempre vai ser o CFOP 1910 ou 2910. Isso porque a descrição desse CFOP é o seguinte: entrada de mercadoria recebida em bonificação. Isso corresponde a qualquer destinação que você vai dar. Mas professor, se eu for utilizar essa mercadoria, eu não tenho que utilizar o CFOP 1556, 2556 de consumo? Não. Porque esse CFOP diz o seguinte: compra de material para uso e consumo. Você não está comprando. E se for para estoque, não é 1102, 2102, 1403? Não. Porque esse CFOP está dizendo que você está comprando mercadoria para revender ou comprando insumo para industrializar. Essa operação não é uma compra. Essa operação é uma entrada de mercadoria em bonificação. Tá, professor, então como é que essa mercadoria entrou no meu estoque? Ou como é que eu vou consumir essa mercadoria? Um lançamento contábil que diga o seguinte: que essa mercadoria entrou no estoque, aumentou o meu ativo. E como é que o fisco identifica isso? Uma sacada bem interessante. Como é que eu sei se vai ou não para estoque? Como é que eu levo ou não aquilo ali para estoque? Simples. Se aquela mercadoria bonificada diz respeito à sua atividade, aquela mercadoria vai para estoque. Se aquela mercadoria não diz respeito à sua atividade, naturalmente você vai consumir. Vou dar um exemplo. Eu sou um frigorífico. Vendo carne, carvão, embutidos, frango assado, essas coisas. E aí eu comprei uns frangos e umas carnes de fornecedor meu que estava comemorando aniversário lá de empresa e me bonificou com camisas e bonés da marca de lá. Naturalmente essa mercadoria vai ser consumida. Essa mercadoria não vai ser revendida. Então, quando a mercadoria está vinculada à minha atividade, eu sei que aquilo é para estoque e eu vou dar tratamento para estoque. Se tiver que recolher ICMS antecipado na entrada interestadual, eu vou recolher, tá? Se tiver uma regra de submissão tributária, eu vou recolher essa submissão tributária na entrada. Agora não é vinculado à minha atividade, eu vou jogar para o meu consumo. Ótimo, você vai dar esse tratamento. Se for uma entrada interestadual, eu tenho que inclusive fazer o recolhimento do diferencial de alíquota.
Outro segredo bem interessante é o CST. Se aquela mercadoria for para o meu estoque ou for para o meu insumo, ela me dá crédito de ICMS se eu for regime normal. Então vou usar o CST 00 se eu for utilizar o crédito, ou CST 60 se tiver uma regra de substituição tributária. Já se aquela mercadoria for para o meu uso e consumo, eu jogo no CST 90. Tá, professor, mas não tem problema eu dar entrada na mercadoria no 1910, no 2910 e depois vender no CFOP 5102, 6102, 5101? Não, não tem problema algum. Até porque a descrição desse CFOP não é venda de mercadoria comprada, é saída de mercadoria adquirida ou recebida de graça de terceiros. Esse CFOP 5102, 6102 ou o de substituição tributária, que é o 5403, 6403, corresponde às saídas que eu estou dando de mercadorias que eu comprei ou que eu recebi. Eu não preciso, obrigatoriamente, entrada no 5910, dar saída no 5910. Isso não existe, pessoal. É só você fazer a leitura do CFOP. Veio bonificação? Entra no 1910, entra no 2910. Vou vender? Uso o CFOP de venda. Vou bonificar porque eu posso? Uso o CFOP de bonificação. Vou usar para consumo? Eu vou dar entrada só no 1910, no 2910, CST 90 e não vou dar saída naquela mercadoria porque é consumo. Sempre que você tiver dúvida quanto a um CFOP, leia a descrição dele, que com certeza você vai tirar ali as suas dúvidas para saber qual é o CFOP de entrada e qual é o meu CFOP de saída. Esse era o nosso assunto de hoje. Espero tê-los ajudado. Você que ficou até o fim, foi guerreiro, clica aqui no sininho, deixa o seu like e deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha em relação às operações de bonificação. Até o nosso próximo vídeo.